agora eu vou conversar com André Ferro. O André ele é veterinário e ele é também diretor da Precisão Consultoria em Agronegócio. Resumindo tudo isso aí, a empresa do André, ou o André, nada mais, nada menos faz do que gestar uma fazenda. Ou seja, planejar aquilo que a fazenda tem que fazer. É mais ou menos por aí? É exatamente isso. André, me diga uma coisa. O setor agropecuário brasileiro, nesses últimos 40 anos, vem tendo um crescimento vultuoso, uma coisa assim, chega a ser assustadora. É o país que mais cresce no mundo em termos de produção e produtividade. Agora eu te pergunto o seguinte, de maneira geral, o produtor rural, vamos falar assim, no geralzão, ele está seguindo esse crescimento ou ainda ele tem que aprender muita coisa ainda, principalmente na parte organizacional? Então, Toninho, a empresa ela justamente veio com esse intuito, né? A gente, depois de muitos anos de mercado, mais de 10 anos acompanhando o produtor, fazenda por fazenda, a gente percebeu justamente esse déficit, essa oportunidade de melhoria. O produtor, às vezes, por ter muita paixão pelo negócio, ele talvez peca um pouco nessa parte organizacional. Então, nós temos muito ainda a evoluir dentro da fazenda, né? Enxergando essa fazenda como um negócio, como uma empresa rural, nessa parte de organização, de processos e procedimentos dentro da fazenda. Você falou um ponto aí muito importante, eu me lembrei de uma pessoa que tem 82 anos de idade, é totalmente avesso à tecnologia. E por incrível que pareça, semana passada ele virou para mim e falou assim, escuta, me ajuda a escolher um celular, porque eu estou sentindo que eu estou fora do mercado. Falou desse jeito para mim. Eu falei, mas o que o senhor quer? Um celular nessa altura do campeonato? Ele falou, meus amigos sumiram. E eu estou percebendo que todo mundo está com esses negócios. Eu não sei como é que fala, zap. Aí ele ficou meio assim. Resumindo a história, isso me faz lembrar que nós estamos numa situação seguinte. Ou nós partimos para a organização, para o planejamento, para a gestão, como deve ser feita, ou então nós podemos até perder a propriedade. Infelizmente, isso é um fato. Assim, acho que não tem momento melhor para a gente falar sobre isso, porque a pressão na parte de sustentabilidade ambiental nunca foi tão grande. É verdade. Né? A pressão com relação a ganho financeiro, a necessidade de resultado dentro da fazenda, com as margens se estreitando, também nunca foi tão grande. Né? E, por outro lado, a necessidade de produção de alimento também nunca foi tão grande. Então, só falta... cada vez aumentando mais, né? Cada vez aumentando. A gente vê a China, o que fez nas 2 últimas semanas no mercado da carne. A China está fazendo um estrago, eu não diria em termos mundiais, não, estou falando em termos de Brasil. Ela está fazendo um estrago no bom sentido, que a continuar do jeito que vai indo, nós não vamos ter carne para oferecer para o chinês. Exatamente. Isso, apesar de ser muito bom por um lado, traz traz uma preocupação enorme. Muito né? grande. Como é que essa arroba de R$200 e o consumo interno eles vão se comportar nesse sentido? De qualquer maneira, eu acho que é nessas horas em que o produtor que tem a gestão na mão consegue tirar o melhor dessa situação, né? Consegue realmente aproveitar todo o ônus, né? Evitar, né, assim, as situações difíceis do negócio e ganhar realmente com as oportunidades. De maneira geral, o setor agropecuário, principalmente o pecuarista de corte, ele viveu durante um determinado tempo uma zona de conforto. E agora as coisas estão mudando. Por exemplo, vamos voltar para a China de novo. A China só compra boi com no máximo 30 meses. Exato. Já está exigindo um padrão de qualidade X. O Chile é um outro grande importador, só compra carne com determinado pH da carne. Exatamente. É outro negócio interessante. E para nós brasileiros sobra um produto aí que não é lá muita grande coisa, vamos dizer assim. Então se eu fosse pecuarista hoje, se eu tenho condição de exportar, eu vou exportar porque eu ganho mais. Eu não vou vender aqui para o Brasil. Então eu tenho que me adequar às normas vigentes nesses países. Exatamente. Que estão comprando da gente. Exatamente. E o que a gente percebe? A gente percebeu durante esse período de atividade como empresa de consultoria em gestão que o produtor ele tem se movimentado nesse sentido, de buscar tecnificação, tem muita de buscar, gente já. Eles têm se movimentado, mas talvez por um pouquinho de falta de informação, eles estão, às vezes, aumentando o faturamento da empresa, porque intensifica a produção, mas infelizmente a gente vê em muitos casos uma multiplicação de prejuízo.
Porque não é só aumentar o faturamento, a gente tem que preocupar em aumentar a margem de produção, né? Então, a empresa trabalha no segmento de leite e quantos compost barn aqui no estado de Goiás, nos últimos 2, 3 anos, não foram implantados? A gente vê muito isso, muito produtor que faz um financiamento, faz um investimento enorme e depois que ele termina esse investimento, com o financiamento, então, por longo tempo para pagar, ele fala, bom, e agora? Né? O que eu faço? Né? Na parte de corte, mesma coisa. Tem muita gente intensificando produção através de suplementação e é um caminho. Só que sem direcionamento é difícil, porque às vezes você tem o aumento do custo, né? E não tem aumento de receita, não tem aumento de margem. Né? E a margem é que é importante. Né? Você tocou num ponto agora que é onde está pegando muita gente pela perna. Não é aumentar só a produção e a produtividade. Exato. O negócio não é esse. Precisa ver o que você está fazendo por trás e ver se vai sobrar alguma coisa no bolso lá na frente. Exatamente. Porque não adianta você comprar trator, melhorar solo, plantar capim e comprar boi de primeira linha, de um padrão genético altíssimo. Agora, tem outras coisas por trás disso aí. E uma coisa que a maioria não faz é o tal do fluxo de caixa. Isso, esse é um pepinaço. Esse é uma horta muito grande, o tal do fluxo de caixa, que até eu gostaria que você voltasse aqui numa outra oportunidade, só para a gente bater um papo sobre isso. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando aí vai falar, caramba, eu estou enrolado com esse trem aí que você acabou de falar. Você vê uma situação, um caso real, um exemplo prático, né? A gente visitando, a gente faz um diagnóstico, a gente chama que é um levantamento de como foi o ano agrícola no safra da propriedade, né? E é impressionante a quantidade de fazendas que têm uma limitação enorme com relação ao fluxo de caixa. Eles sabem até o que precisa ser feito, mas na hora que vai ver o potencial, o fluxo de caixa para realizar as ações, a gente precisa às vezes vender um pedaço de terra, entrar no financiamento. É verdade. Então o fluxo de caixa realmente é uma situação, é um problema muito forte dentro da gestão, né? Um desafio muito grande. E se a gente não começar a tratar isso realmente com a atenção que deve, nós vamos, às vezes, ter uma situação como essa da arroba do boi subindo, com o mercado chinês aí comprando, e não vamos colher o resultado. Pois é a mesma coisa. Tem muitos produtores rurais aí que mexendo com gado de corte, que a arroba pode ir para R$250, que talvez ele vai ter prejuízo. Isso, olha lá se não empata. Exatamente. Olha lá se não empatar. Exatamente, é isso aí. André Ferro, olha, eu gostei dessa conversa inicial, é muito boa, muito legal. Eu gostaria que você voltasse aqui mais vezes para a gente bater um papo, principalmente para certos detalhes, como esse de fluxo de caixa. Eu gostaria de saber o seguinte, você tem um telefone que alguém poderia ligar para você, para pedir uma informação, sem gastar nada, só para tirar alguma dúvida? Claro, claro. Qual que é? No 629-9906-9023. Esse é o nosso contato e tem um WhatsApp, funciona praticamente 24 horas por dia, exatamente. Então vamos lá, é 629-9906-9023. Exatamente, é isso aí. Tá aí o telefone no seu vídeo, caso você tenha algum interesse, alguma dúvida, ligue para o André e fala, ó, tô com um pepino assim, vamos resolver. Falou? André, muito obrigado pela sua participação e até o próximo. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre manipulação de cosmetologia com produto que as abelhas produzem e também sobre apiterapia. É um minutinho só, nós voltamos já.